Por meio de suas redes sociais, o senador Eduardo Girão pronunciou-se a respeito de um requerimento que será votado nesta terça-feira na CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. Conforme o parlamentar, caso o requerimento seja aprovado, finalmente poderá começar a ser investigada a prática de corrupção dos estados e municípios, consoante os anseios do povo brasileiro. O parlamentar declarou: "Você pode fazer a diferença. CPI votará na terça convocação de Carlos Gabas. Você também quer saber a verdade sobre a escandalosa compra dos respiradores superfaturados que nunca chegaram ao povo nordestino?" O Consórcio Nordeste, que é abastecido com dinheiro dos contribuintes de 9 estados, pagou quase 50 milhões de reais antecipados para uma empresa sediada em Miami. Foi exonerado o chefe da Casa Civil da Bahia por causa da operação da polícia que desvendou o esquema. O governador Rui Costa era o presidente do consórcio à época. Depois de muita insistência nossa, especialmente dos cidadãos de bem do Brasil, a CPI finalmente vai votar meu requerimento para ouvir o diretor executivo do tal consórcio, Carlos Gabas. Você pode ajudar sensibilizando respeitosamente os titulares da CPI de hoje até terça pela manhã. A hora da verdade está próxima. Conto com você. Ademais, o congressista complementou: "Precisamos rastrear os bilhões de reais enviados para estados e municípios. É ponto pacífico que dinheiro não faltou. Sobrou escândalo. Nunca peço que compartilhe, mas hoje eu peço. Não quero fazer pré-julgamentos, mas gostaria muito que aprovássemos e pedimos o seu apoio. Ouvindo o diretor executivo do Consórcio Nordeste, podemos apurar a compra de 300 respiradores por 50 milhões de reais, respiradores que nunca foram entregues. Assista." Paz e bem, minha irmã, meu irmão, eu sou Eduardo Girão, sou senador pelo estado do Ceará e sou titular da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da pandemia que está acontecendo no Senado. Eu queria dar uma notícia muito importante para vocês, né? Vocês sabem que através de um requerimento meu, assinado por 45 senadores, a gente conseguiu, na última hora, incluir estados, municípios e também a União, que já estava no outro requerimento, mas o meu também fortalece isso, para que a gente rastreie aí os bilhões de reais do seu dinheiro que foram destinados para estados e municípios. É ponto pacífico entre todos os senadores de que dinheiro não faltou, né? De Brasília para que os gestores estaduais e municipais enfrentassem a pandemia. Mas da mesma forma que dinheiro não faltou, sobrou escândalo. E a Polícia Federal diz isso. Eu tentei chamar a Polícia Federal no Senado, mas fui voto vencido, né? Foram 8 votos contra 1, o meu voto. Mas conseguimos aprovar a CGU, né? A Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário, vai à comissão para explicar aí as 53 operações que dão aí perto de 200 milhões de reais de cruzamento de informações que ele já viu que teve desvio. Então ele vai explicar isso. Agora, o que eu quero chamar a atenção para vocês, e peço que você compartilhe esse vídeo, eu nunca peço que compartilhe, mas eu quero pedir que compartilhe, é porque nós conseguimos, depois de muita mobilização sua, ao longo desse mês de trabalho, um mês e uma semana, incluir a votação do diretor executivo do Consórcio Nordeste, na próxima terça-feira, Dr. Carlos Gabas. Não quero absolutamente aqui fazer pré-julgamento, como colegas fazem com relação a outros que estão depondo, né, com ameaça, com intimidação, enfim, tratamentos desiguais. Mas eu gostaria muito que a gente pudesse aprovar, e vai precisar muito do seu apoio, a vinda do Dr. Gabas, para que ele possa, com ampla defesa, direito ao contraditório, justificar o que é que aconteceu. Por exemplo, um dos casos apenas, aquela compra de 300 respiradores da indústria ligada à maconha, que comercializa produtos à base da droga, e que esses respiradores foram pagos 50 milhões do dinheiro do povo nordestino. O povo nordestino sabe disso e me cobra nas ruas, me cobra isso nas redes,
esses respiradores nunca chegaram, quase 50 milhões de reais, nunca chegaram. Já caiu o secretário da Casa Civil lá da Bahia, foi exonerado, porque o presidente à época, eu gostaria de ouvir também o governador Rui Costa, porque é o presidente à época dessa compra. Mas quem efetuou mesmo é o diretor executivo, ele tem mais explicações para dar nesse momento, mais minuciosas, e a gente gostaria de ouvir. E eu peço a você que sensibilize o seu senador de forma pacífica, sempre, com muito respeito. Se tem uma coisa que eu aprendi nesses 2 anos e 5 meses de Senado, que eu estou no mandato, é que o político respeita quem cobra, né? Quem acompanha o seu trabalho, quem se manifesta respeitosamente, de forma pacífica, nunca com agressão, nunca com violência. Isso a gente deve repudiar sempre, mas é democracia você se manifestar nas redes perguntando como é que o seu senador, por exemplo, vai votar, né? São 11 titulares e tem os suplentes também, mas você vai lá e pesquisa e vê do seu estado quem está, ou que não seja do seu estado. Eu acho que essa CPI ela é de interesse nacional, começou inclusive com muita repercussão, está caindo, né, por causa da condução, que é uma condução infeliz, realmente, no aspecto de tripudiar sobre algumas pessoas, de conduzir a coisa para onde eles querem. Isso não é justo, que a gente quer toda a verdade. Eventuais erros e omissões do governo federal, mas também dos estados e municípios. O povo brasileiro não aceita mais impunidade e corrupção. Um grande abraço, que essa CPI possa seguir os passos do mensalão, do petrolão, que rastreou esse dinheiro e conseguiu prestar um grande serviço à nação, assim como a Operação Lava Jato, do qual eu fui inspirado para entrar na política. Um grande abraço, muita luz, muita paz, bom final. E conto com você nessa mobilização até terça-feira. Paz e bem, minha irmã, meu irmão do Brasil, em meio a tudo que está acontecendo aqui no Senado, você está vendo essa CPI consumindo as energias, eu queria falar um assunto muito importante que a gente não pode deixar passar despercebido. E para falar do que eu vou comentar com você aqui, é preciso dar o exemplo, né? Porque fica muito fácil você falar, apontar e não fazer exatamente aquilo que você diz. Desde que eu cheguei aqui no Senado Federal, eu abri mão de todas essas mordomias, essas benesses que um parlamentar tem direito. Nos tempos de hoje, é algo absurdo. Você ter direito a um apartamento funcional que fica totalmente dedicado a um parlamentar que passa geralmente 3 dias em Brasília, plano de saúde vitalício, carro com motorista, a questão também de aposentadorias especiais, né? Tudo isso eu abri mão e faço mais. Reduzo a quantidade de funcionários que a gente tem dentro do gabinete, porque é suficiente, dá para trabalhar com eficiência com cerca de 1/3 da equipe do gabinete. E a gente faz isso. Eu tenho um projeto de lei, inclusive, que dê entrada para que essa verba economizada seja de alguma forma destinada a entidades, destinada à saúde do estado do Ceará, porque eu estou aqui para representar o nosso estado, representar o nosso povo. Mas enquanto isso não acontece, já são 4 milhões de reais economizados só durante o mandato, fica o exemplo, né? E a gente está numa discussão hoje, inclusive, porque existe 25 mil, eu vou repetir, 25 mil servidores públicos que ganham os chamados super salários, né? Eles recebem acima do teto, que é 39 mil reais por mês. Já é um valor muito bom. Tem gente que ganha até 200 mil reais, funcionários públicos. Por isso, nosso estado é um estado injusto, inchado, né? Ineficiente. Por isso que a gente precisa fazer a nossa parte. Sabe quanto é que isso representa por ano aos cofres públicos? 2,6 bilhões. Só esses super salários aí de 25 mil servidores acima desse teto. Então, está tendo um movimento muito interessante da sociedade civil organizada, que é uma petição pública pelo fim dos super salários. Vai lá e assina.
é importante. Se tem uma coisa eu aprendi aqui no Senado, nesses 2 anos e 4 meses, é o seguinte: o político respeita aquelas pessoas que organizadamente, pacificamente se manifestam, seja nas redes sociais, seja nas ruas. Então isso é importante, sempre essa possibilidade de se manifestar o que você acredita. Então, o site para você entrar em contato pelo fim dos super salários, uma petição pública, uma iniciativa popular, é brasilsemprivilegios.com.br, www.brasilsemprivilegios.com.br. A gente tem no nosso país essas desigualdades gigantes, né? E tem uma casta que está acima das demais, com privilégios, com benesses, mordomias, regalias, e tudo isso a gente precisa acabar. Você vê outros países no mundo como a coisa já evoluiu, né? Por exemplo, ministros de Estado na Europa indo de metrô, né? Com poucos assessores, compartilhando assessores. Então é muito importante que a gente possa dar o exemplo também no Brasil, e o exemplo começa dentro de casa. Tem que cortar na própria carne, e a gente tem feito isso desde o início dos nossos trabalhos. Eu abri mão, mandei carta para a diretoria-geral do Senado, para o presidente do Senado, antes de assumir, abrindo mão de todos esses privilégios que um senador tem direito. Um grande abraço, que Deus abençoe a você e sua família, muita paz. Como é que foi essa sessão? Uma sessão que acabou de forma prematura, frustrando a opinião, a expectativa do povo brasileiro, que queria ouvir hoje o primeiro governador, depois de uma semana, de 1 mês e 1 semana de trabalho, que foi convocado um governador, porque até agora essa CPI não quis olhar para a corrupção, e o governador não vem, né? O Supremo Tribunal Federal, que mandou essa CPI ser instalada, retira um governador dessa possibilidade de esclarecer, não apenas para o povo do Amazonas. E fica a minha solidariedade para o povo amazonense, que foi subtraído dessa oportunidade de esclarecer, mas o povo brasileiro também, que está frustrado com isso. Então, os requerimentos que foram votados de uma forma assodada, eu vejo isso de um desrespeito frontal. Eu voto a favor porque, de qualquer maneira, eu quero a verdade. Então, não tem problema. Mas a gente vê que essa CPI, ela faz o que quer, né? A cúpula da CPI se reúne entre eles e, de forma autoritária, diz qual é a pauta, aprova sem ver regimento interno. Então, não é à toa que essa CPI, ela está caindo no descrédito, né? Ela demonstra, infelizmente, uma falta de seriedade. É uma sanha para justificar o viés político deles, que eles querem de qualquer maneira empurrar a goela abaixo do povo brasileiro por uma questão politiqueira, eleitoral, né? Para 2022, e fazem o que querem. Não tem nem o pudor de esperar que seja nos prazos regimentais avaliados. Então, é o que a gente está vendo. Eu espero que na semana que vem, no consórcio Nordeste, que iria ser votado hoje, por exemplo, que é uma expectativa do povo do Nordeste brasileiro, para a gente explicar sobre os respiradores que foram comprados, 50 milhões de reais quase, até hoje não recebidos da indústria da maconha. Que os prefeitos que estavam na pauta para serem chamados também, né, que de alguma forma se inclua novamente na pauta, porque estranhamente saiu da pauta. Então tudo isso faz com que a gente veja, perceba, constate que essa CPI não quer olhar para a corrupção. Isso é um incômodo, o incômodo de olhar para a corrupção. Então só querem pegar um para Cristo. E por mais que possa ter equívocos, e nós queremos ver, eu particularmente ontem deixei claro, querendo trazer aqui a Polícia Federal, fiquei isolado.
né? E graças a Deus hoje a gente conseguiu aprovar o ministro da CGU, né, para vir aqui para falar sobre as operações aí da Controladoria Geral da União, o ministro Wagner Rosário, para que a gente possa buscar aí esses 100 e tantos milhões de reais, 160 milhões de reais, que ele já constatou que tem possibilidades grandes de fraude. Então tudo isso a gente está querendo buscar, mas isso está muito claro que não é prioridade para a CPI. E entre os requerimentos que tem a quebra de sigilo do ex-ministro Pazuello, Ernesto Araújo, e o secretário do Ministério da Saúde, a comissão pretende encontrar o que nestas informações? Eu sou favorável a todas as investigações, tanto é que aprovei todos os requerimentos, mesmo sendo requerimentos feitos de forma sem embasamento jurídico, né? Então, assim, é algo assodado. É algo que não estava na pauta, que foi observado de uma coisa colocada antes das 48 horas. Então é uma sanha que essa CPI tem, que por isso que ela vem perdendo, vem derretendo na opinião pública com relação aos trabalhos, e o que compromete os resultados da CPI. Tá, sobre essa questão do governador não ter vindo por decisão do STF. A gente tem falado de que pode abrir uma prerrogativa para os outros governadores que foram convocados. Na verdade, a ministra Rosa Weber, ela não enfrentou justamente a questão de governador, foi mais pelo caso dele ser investigado e denunciado. O senhor acha que isso abre uma prerrogativa? Pode ser que os outros governadores também consigam decisões no STF? Eu espero que não abra precedentes para que os outros governadores e prefeitos também, que a gente não pode esquecer, não se fala mais disso, virou um silêncio ensurdecedor, os prefeitos, desde que eles entraram na pauta que a imprensa recebeu, o Brasil todo soube, e foi retirado, né, na véspera da votação, estranhamente retirado. Então, os governadores, a gente espera ouvir, essa decisão de hoje frustrou o povo brasileiro, que está na expectativa de ver toda a verdade, e não apenas uma parte da verdade, como querem ver. A CPI, ela não tem interesse em investigar a corrupção, está claro, a má vontade dela para isso. Isso aí, todo mundo que ainda assiste essa CPI, né, porque infelizmente as pessoas estão vendo que eles fazem o que querem, a cúpula decide o que quer, manda e desmanda, não obedece legislação, não obedece nem o regimento interno, mas estávamos na expectativa de ouvir. Passamos aqui 2 dias, madrugada, trabalhando, fazendo perguntas para o governador. Então fica a minha solidariedade ao povo brasileiro, especialmente ao povo do Amazonas, que não vai ter, que foi subtraído do debate, ou seja, o Supremo, que mandou o Senado abrir essa CPI, ele mesmo vai tirando, né, a perspectiva de que a gente possa, num requerimento que é meu, que foi assinado por 45 senadores, para se investigar bilhões de reais de verbas federais enviadas a estados e municípios. Mas nós vamos continuar insistindo aqui para que a gente possa buscar realmente justiça. Só para finalizar, o governador do Amazonas poderia ter vindo se tivesse feito essa opção, porque a ministra não vedou a vinda dele, disse que se viesse poderia ficar em silêncio se assim preferisse. Essa decisão também de não vir, o senhor vê que é alguma forma de não querer se comprometer? Como que o senhor vê isso? Pegou muito mal, né? Porque o próprio ministro Pazuello, que esteve aqui 2 vezes já no Senado Federal, ele tinha um habeas corpus para não produzir provas contra si, similar ao do governador Wilson Lima, mas veio e respondeu a todas as perguntas, né? Então, assim, é muito estranho o que isso representa, pega mal para que a verdade venha à tona, pega mal para que as pessoas saibam realmente o que aconteceu. Mas eu espero, sinceramente, que não seja precedente para os outros governadores não virem. E eu reforço a importância do Consórcio Nordeste, né? Cada vez mais cresce a legítimo desejo da sociedade de saber o que está acontecendo ali. Então, terça-feira nós devemos votar a convocação do diretor executivo do Consórcio Nordeste, Dr. Gabas, para que possa vir aqui a CPI esclarecer sobre essa compra da indústria da
a empresa Hempcare, que vendeu 300 respiradores no momento que o povo nordestino mais precisava, e esses respiradores não chegaram até hoje, mas o dinheiro foi pago, quase 50 milhões de reais. Teve secretário da Casa Civil que foi demitido, exonerado por causa disso. Operação da polícia, está aqui no STJ, vão tentar dizer que não é verba federal. Já começaram a dizer que não é verba federal, mas está aqui no STJ, tem questionamentos com relação a isso. O Tribunal de Justiça, a desembargadora lá da Bahia, não aceitou que voltasse para a Bahia essa investigação, quis que deixasse aqui. Então, por que isso tudo? Por que a Bahia quer levar para lá, né, a Procuradoria-Geral do Estado, e a própria desembargadora da Bahia não deixa? Enfim, tem muita coisa nebulosa com relação a isso que a gente precisa buscar a verdade. Então, na terça-feira, o senhor acha que vai ter maioria para aprovar essa convocação do representante do Consórcio Nordeste? Porque a gente sabe que a CPI tem uma maioria, o G7, né, um grupo que talvez não permita. É bom que se deixe claro, os G7 são oposicionistas, né? Tá. Aí tem o grupo dos governistas e tem independente ali. Então, eu acho que cada dia isso fica mais claro. Vai pegar muito mal para a comissão, que já está com a credibilidade lá embaixo, pelo que eles têm feito, os atropelos que eles têm feito, não ouvir o diretor executivo do Consórcio Nordeste. Vai ser um tiro no pé, mas eu vou pedir voto nominal, para que fique claro quem está querendo eventualmente blindar a quem. Perfeito. Obrigado. Obrigado, tudo de bom. Ok. Pode, querido. Excelência. Senador, hoje não foi possível a vinda desse governador. O senhor acredita que os outros governadores virão? Olha, eu espero que sim. Eu sou um otimista, eu sou uma pessoa que acredito no bom senso. Acho que a verdade é um momento que está tudo saindo embaixo do tapete. Eu espero que eles venham, né? Mas me preocupou muito essa decisão hoje do Supremo Tribunal Federal, que mandou essa casa abrir essa CPI e, ao mesmo tempo, tira um pouco da sua legitimidade quando não deixa o governador vir. Porque, na realidade, essa questão de convidar os governadores é o foco principal da CPI, na minha opinião, que é apurar. Eu até agradeço a todos vocês que tiveram a ideia de fazer essa reunião para convocar o ministro da CGU. Ele sim, ele é que é a pessoa principal que tem que dizer como foi transferido esses recursos para os estados e de que forma houve ou não alguma fiscalização, que é o dever e a obrigação dos senhores parlamentares, não só do Senado, mas da Câmara, etc., de verificar isso, porque estamos discutindo vacina, estamos discutindo medicamentos. Essa história do medicamento, isso, lá atrás o presidente Bolsonaro se posicionou com a cloroquina, que realmente tem efeito positivo para a cura, para amenizar o sofrimento das pessoas que chegam no hospital, não tem leitos para se tratarem. Então, o tratamento, bem lá atrás, como aconteceu, só para ver as datas lá, quando o presidente falou da cloroquina, é porque naquele momento ele consultou o Ministério, consultou os médicos amigos para saber se realmente tinha fundamento. E ele falou, é por isso, é porque as pessoas não colocam os pingos nos is, digamos assim. Temos que colocar, o senhor que é da oposição, o senhor vem desenvolvendo o seu trabalho aí e tal, mas é preciso escutar realmente os cientistas que já foram ouvidos por Vossas Excelências, e alguns muito bons, outros negaram alguma coisa. A gente está claro, a sociedade está ansiosa, a sociedade brasileira toda está ansiosa para que apareça
alguma coisa nesse sentido. Agora fica discutindo se o cara vem, se não vem. Quando é convocado ou quando é convidado, ele deve vir. Eu acho que o Supremo Tribunal Federal não tem que estar dando liminar para governador. Eu acho que ele está chocado com 13 veículos de luxo que ontem foram apreendidos no estacionamento da casa dele. Quer dizer, ele tem uma agência de carros importados, carros caríssimos. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Tem alguma coisa errada aí que nós precisamos esclarecer. É isso que a gente precisa buscar. Toda a verdade, não apenas uma parte da verdade.